Graça e paz, amém? Amém. Queridos, nós vamos para mais esse momento especial do nosso culto, onde o Senhor vai falar aos nossos corações, amém? E hoje, com uma temática um pouco voltado para as mães, né? Mas você não se preocupe, você que não é mãe, você que é pai, fica aí que Deus também tem algo especial para você, em nome de Jesus. E falar de mãe é algo muito prazeroso. Falar de filhos, falar dessa geração que o Senhor nos deu para conduzir, para direcionar, para formar o caráter, para instruir nos caminhos do Senhor, é algo prazeroso. Então você que está aqui no presencial, você que está aí no online, seja muito bem-vindo e eu espero que o Senhor fale muito ao seu coração, assim como Ele falou ao meu. Eu não sou especialista em criação de filhos. Eu não sou doutora em como criar filhos. Então, tudo aquilo que eu vou compartilhar com você aqui hoje é baseado naquilo que o Senhor tem me ensinado, é baseado na criação que eu recebi dos meus pais, na criação que eu tenho dado às minhas filhas, é baseado naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Então, que você receba aquilo que o Senhor trouxe ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. E, queridos, falar de mãe é algo maravilhoso. Mas nós sabemos, nós mulheres, nós que somos mães, e o pastor já introduziu muito bem aqui essa situação de ser mãe, falando sobre as mães. Nós que somos mães, nós sabemos os desafios que nós enfrentamos diariamente. Nós sabemos as guerras que nós lutamos diariamente. Porque ser mãe é assumir uma responsabilidade muito grande. E eu quero já começar dizendo para você, você é uma mulher incrível. Você é uma mulher extraordinária. Porque Deus te confiou um tesouro, ou 2, 3, 4, né? Tem umas que são mais ricas do que as outras. Mas o Senhor nos confiou tesouros. E há de chegar um momento em que o Senhor vai olhar para mim e para você, e assim como a parábola, né, dos tesouros, o Senhor, Ele também vai perguntar para nós, o que nós fizemos com o nosso tesouro? Nós enterramos, nós conduzimos bem, nós multiplicamos, o que nós fizemos? Nós matamos, porque como mães e como pais, nós também temos o poder na nossa boca de matar muitas vezes os nossos filhos. Então esse tesouro vai chegar um momento que nós vamos prestar conta dele. Amém? E nós sabemos que Satanás, queridos, diariamente, incansavelmente, ele trabalha tentando desvalorizar a mulher. Desvalorizar a mãe, tentando dizer para nós que nós não somos capazes, tentando dizer para nós que nós não estamos dando conta, tentando dizer para nós que os nossos filhos não estão seguindo o caminho que deveriam seguir. Então, diariamente, nós somos bombardeadas com essas palavras que Satanás tenta lançar sobre a nossa mente. E há uma cobrança muito grande da sociedade em cima das mães. Há uma cobrança no meio da família. Por que eu digo que há uma cobrança? Basta a gente observar as situações que a gente vive diariamente. Se nós estamos aqui e de repente uma criança vem aqui correndo, derruba tudo. As pessoas vão olhar e elas não vão dizer assim, olha ali a filha ou o filho do Judson. As pessoas vão olhar, olha o filho da Andréia correndo. É ou não é, gente? Dificilmente lembram de dizer, olha o filho do pastor Edmilson. Não, olha o filho da pastora Valéria. Parece que a mulher está sempre em evidência quando se trata de filhos. Porque a responsabilidade muitas vezes ela vem um pouco mais para a mulher.
até pela cultura passada que a gente tinha, de que a mulher ficava só no lar, cuidando, zelando do filho, da casa, e o homem saía para trabalhar. Hoje mudou, a mulher também sai para trabalhar, mas essa cultura, dessa responsabilidade em cima da mulher em relação aos filhos, ela continua até os dias de hoje. Então eu já quero dizer para você, você que é mãe, você que foi chamada pelo Senhor para esse lindo ministério de ser mãe, não se sinta menosprezada, não se sinta incapaz, porque a palavra de Deus diz que o Senhor só coloca nas nossas mãos aquilo que nós temos capacidade de conduzir. Então, se o Senhor colocou um filho nas tuas mãos, Ele vai te capacitar para conduzir esse filho. Amém? Assim eu creio. Há momentos que a gente se sente perdida, há momentos que a gente se sente, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas o Senhor, Ele vem e Ele sempre nos dá uma direção. O Senhor, Ele vem e Ele sempre nos mostra o melhor caminho. Então se sinta valorizada. Se sinta privilegiada pelo Senhor primeiramente. E depois pelo seu esposo, que Ele escolheu para ser mãe dos filhos dele. Amém? Então eu sou mãe da Ana Rebeca, sou mãe da Heloísa, sou esposa do Janderson. Às vezes tem gente que acha que nem sabe, né? Porque ele fica na correria dele o culto inteiro e eu na minha. Então hoje eu quero compartilhar com essas mães, com essas famílias. E eu quero começar lá em Provérbios 31, 28. E lá em Provérbios 31, 28 diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Amém? Essa palavra aqui de Provérbios, a gente percebe o valor que uma mãe tem. Uma mãe, ela necessita de uma família para apoiá-la. Ela necessita de um esposo para amá-la. E de filhos para honrá-la. É o que diz Provérbios. Olha o que texto poderoso sobre as nossas vidas. Seus filhos se levantam e a elogiam. Quem é filho aqui? Levanta a mão assim. Todos nós. Quantos elogios nós temos feito aos nossos pais? E aí o seu marido também a elogia. E o que o seu marido diz? Que existem muitas mulheres exemplares, porém você a todas supera. Então aqui a gente vê que a palavra do Senhor, ela já ensina os filhos e o esposo a valorizar essa mãe, a valorizar essa mulher que recebeu essa dura missão de ser mãe. Provérbios 17, 6. Se a mídia quiser colocar aí também, para os irmãos acompanharem aqui na tela, eu agradeço. Provérbios 17, 6. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Aqui nessa palavra, o Senhor nos fala sobre o perfil de uma família que Ele quer para nós. O perfil de uma família que Ele deseja para mim e para você. Uma família que se perdura de geração em geração. Os filhos dos filhos são a coroa. Os nossos filhos vão ser a coroa para os nossos pais. E nós vamos ser orgulho para os nossos filhos. É uma família constituída debaixo da palavra. Uma família que vai se perdurar de geração em geração, dentro de um respeito, dentro de uma admiração. É essa família que o Senhor tem para nós. E aí talvez aí no seu lugar você diga: poxa vida, mas lá na minha casa está tudo tão bagunçado. Poxa, lá na minha casa a gente está tudo perdido. Nunca é tarde para nós aprendermos e pegarmos a nossa família e colocar em cima desse trilho
trilho que nos levará a essa família que o Senhor planejou para mim e para você. Uma família bem-sucedida, uma família bendita. É isso que o Senhor fala para nós. É essa família que Ele tem para nós, uma família bendita. Bendito sois os teus filhos sobre a terra. Os nossos filhos vão ser benditos sobre essa terra. É essa a palavra que o Senhor tem para nós. E isso aqui é só a introdução. E aí eu quero trazer você lá para Gênesis, porque foi lá que tudo começou. Amém? Foi lá em Gênesis. E aí Gênesis 2:24. Esses dias eu lendo esse versículo, eu já tinha lido ele várias vezes, e talvez você também já leu e releu milhares de vezes. Mas essa semana eu lendo, o Senhor me deu um direcionamento acerca desse versículo. Gênesis 2:24. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. No princípio de tudo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quem nunca ouviu esse versículo? Todos nós já lemos esse versículo, já ouvimos pessoas falando, pregando sobre esse versículo. E quando eu li esse versículo, querido, o que é que vinha à minha mente? Vinha à minha mente só essa separação física, né? De pegar a bagagem, arrumar tudo, colocar tudo numa mala e sair da casa dos pais. E deixar. E ir para uma nova casa. A minha visão, ela vinha nessa questão geográfica, de mudança, de sair da casa do meu pai, de sair da casa da minha mãe, e de ir lá para a casa que eu vou morar agora com meu esposo. Mas essa palavra, ela é bem mais profunda do que eu pensava. Porque essa palavra, ela nos arranca de uma zona de conforto. Casa de pai e mãe é zona de conforto. É ou não é? É zona de conforto. E essa palavra, quando o Senhor nos deixa essa palavra, Ele nos tira de uma zona de conforto. E Ele nos leva a viver em um outro nível agora. Um outro nível de maturidade. Um outro nível de responsabilidade. Ele nos tira totalmente dessa zona de conforto. E nos leva a uma outra dimensão. E aí quando a gente fala sobre isso, eu acredito que é um assunto até bem delicado. Porque de repente pode trazer algo, uma interpretação diferente. Porque quando a gente fala sobre deixar pai e mãe, e agora eu vou viver a minha vida, às vezes as pessoas entendem isso como desonra. Eu vou desonrar meus pais. A palavra de Deus diz, queridos, e nós precisamos compreender isso. Talvez os nossos pais não nos ensinaram acerca disso, mas eu e você temos a oportunidade nessa tarde de aprender para ensinar aos nossos filhos. E construir talvez uma geração melhor do que a nossa. E fazer com que os nossos filhos tenham casamentos bem mais abençoados do que os nossos. Porque a palavra do Senhor aqui, Ele nos ensina a viver uma nova responsabilidade. E eu preciso aprender isso aqui para me ensinar para os meus filhos. Porque aqui o Senhor está dizendo assim, olha, a partir de agora, é você e a sua esposa. Porque nós vemos muitas famílias desestruturadas. Nós vemos muitas mães com muitos problemas, porque os filhos saem da casa dos pais, mas não deixam de viver na dependência dos pais. Às vezes dependência emocional, dependência financeira. E isso vai trazer algo muito ruim para um casamento. Às vezes as pessoas falam assim, tem brincadeiras, né, que falam sobre sogra. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu, ou pelo menos já fez uma brincadeira em relação à sogra, né?
eu amo a minha sogra, ela lá na casa dela e eu na minha. Por que que a gente fala isso? Por que que a gente brinca com isso? Porque nós fomos construídos em cima disso, desse tipo de brincadeira. Talvez porque alguma sogra trouxe um problema para o casamento do seu filho. E aí o que que o esposo diz, né? Não, a minha sogra, eu amo ela lá no canto dela e eu aqui no meu. E a gente vê muitas brincadeiras com sogra. Mas porque talvez esse filho ou essa filha não foram ensinados a como se comportar depois que eles passassem por esse processo de sair da casa dos pais e unir-se agora a uma esposa, a um esposo. Aqui o Senhor está dizendo assim: ei, você decidiu casar? Então agora você vai constituir a sua família. Agora é você e a sua esposa. Eu não posso mais, qualquer problema, correr lá para a casa da minha mãe e chorar minhas pitangas. Porque mãe é mãe. E aí eu quero falar isso aqui para as mulheres, porque eu acho que quem faz mais isso é mulher. Homem, eu acho que é mais difícil correr para a casa da mãe para chorar as pitangas. Sabe o que vai acontecer? A sua mãe vai criar uma barreira com seu esposo. Quem é mãe sabe. Imagine lá toda semana a tua filha na tua casa reclamando do marido. Ai, que ele foi muito ignorante. Ai, que ele fez isso. Eu sou mãe. Eu ia pegar um ranço de um cabra desse, bem rapidinho. Então aqui o Senhor está dizendo: a partir de agora, você vai resolver os seus problemas. Você vai tomar suas decisões lá dentro da sua casa. Nós precisamos criar filhos maduros emocionalmente, que saibam lidar com seus conflitos, que saibam assumir essa responsabilidade, dizer agora, a partir de agora é um novo caminho. A partir de agora eu não estou mais na escola para minha mãe ir lá tomar minhas dores. A partir de agora a vida começou de verdade. A partir de agora sou eu que tenho que assumir as minhas responsabilidades. E eu e você precisamos ensinar os nossos filhos acerca disso, a criar essa maturidade, para que eles também constituam famílias abençoadas em nome de Jesus. Provérbios 22:6. Aí a gente vai lá para Provérbios de novo. 22:6. E eu dei o exemplo aqui da sogra, tá, queridos? Mas eu não me incluo nisso. Eu moro assim, ó, lado a lado com a minha sogra. Minha casa é do lado da dela. Eu já tenho 15 anos de casada. Eu nunca tive problema com a minha sogra. E olha que a minha sogra nem era cristã. Mas a minha sogra, eu acho que alguém ensinou isso aqui para ela bem direitinho. Porque a minha sogra, ela vive lá no cantinho dela. Se a gente for lá pedir opinião, ela dá. Se não, não se mete em nada. Porque às vezes os filhos casam e os pais querem ir juntos. Querem resolver juntos, querem decidir juntos. Esses dias eu estava assistindo um filme e era falando sobre mãe, acho que já pela Semana das Mães. E a filha chega para a mãe e diz que estava grávida. E aí a mãe rapidamente pega um caderninho, ela decidiu a vida da criança ligeirinho. A cor do quarto, o berço, como que ia ser, o baby chá, tudo. E a filha parou e falou: não, mãe, é a minha filha. Eu que vou decidir. Então, às vezes, como mãe, a gente quer fazer isso. Na intenção de proteger, de amar. A gente acaba entrando onde não deve. Provérbios 22:6 diz assim: é doído, queridos, mas nós precisamos nos preparar. Porque um dia os nossos tesourinhos, eles vão precisar percorrer esse caminho. A gente não achou legal casar? Foi legal? Os nossos filhos também vão passar por isso. E a gente precisa estar aqui cheios de sabedoria e de maturidade para abençoá-los em nome de Jesus. Provérbios 22:6. Instrua a criança
Olha o que Provérbios diz. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em algumas versões diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar. E mesmo quando crescer, não se desviará deles. E o que o Senhor nos ensina com essa passagem? Eu refleti muito sobre esse versículo. E nós precisamos, queridos, ensinar para os nossos filhos sobre o evangelho do amor e não o evangelho da proibição. Quando a palavra do Senhor diz assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, é um caminho de amor e não um caminho de proibição. Porque às vezes nós nos enchemos de santidade e não está errado. Nós temos que ser santos mesmo, nós temos que buscar ser. Nós temos que buscar caminhar por um caminho reto. Mas muitas vezes nós nos enchemos de muita santidade, de muita religiosidade. E ao invés de apresentar um evangelho do amor para os nossos filhos, nós apresentamos um evangelho de proibição. E aí, enquanto eles são pequenininhos, que a gente traz eles aqui segurando na mão, eles vêm para a igreja. Só que eles vão crescer. Eles vão crescer. Os homens, a barba vai aparecer. Vai engrossar o cangote, né? Minha mãe falava assim, depois que engrossa o cangote, eles vão crescer. E se eles não estiverem alicerçados em um evangelho do amor, eles não vão permanecer. Porque eu já vi, eu sou cristã desde a minha adolescência, e eu já vi muitos que eram criados nesse evangelho da proibição, e quando fizeram 18 anos, ficavam contando, contagem regressiva para fazer 18 anos, para decidir o que ia fazer da vida, e abandonaram o evangelho, e deixaram a Cristo, porque queriam conhecer um mundo que eles foram totalmente excluídos. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a viver nesse mundo, mas não ser desse mundo. Porque às vezes a gente, na intenção de acertar, mas a gente acaba errando. E criando os filhos diante de um evangelho da proibição. Não pode isso porque nós somos crentes. Não pode andar com essa pessoa porque nós somos crentes e ela não é uma boa amizade para você. Não pode ir para determinado lugar porque você é crente. Essa roupa que não pode, vai queimar no inferno porque você é crente. E a gente enche os nossos filhos com esse evangelho da proibição. E quando eles crescem, que eles falam, agora ninguém manda mais em mim. Agora eu vou fazer tudo que eu tinha vontade de fazer e nunca pude. Mas quando nós ensinamos sobre o amor a Cristo, olha meu filho, isso aqui, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. A palavra de Deus diz que isso aqui não é legal. Ensinar os nossos filhos que se eu faço, eu desagrado ao Senhor. Ensinar o que Deus fez por mim. Porque se os meus filhos, eles amarem a Deus sobre todas as coisas, como diz lá os mandamentos, eles não vão querer fazer nada que desagrade ao Senhor. Porque às vezes eles não fazem para nos desagradar na nossa frente, mas nas costas eles fazem. Fazem porque nós já passamos por isso. Faz ou não faz, gente? Quem nunca fez nada aqui escondido dos pais? Eu fiz muito, que eu era sapeca. Então a gente faz, a gente mente. Criança não mente. Mente. Meu filho não mente para mim, ele mente. Não se iluda porque mente. E se você não aprender com o Senhor a ter um relacionamento saudável com seu filho, aí é que ele vai mentir mesmo. Esse ano, quando a gente foi viajar, a gente estava no carro, eu e minha filha. Ela hoje está ali servindo na luz. E ela diz assim, ela fez até um meme, né? Filho de pastor, quando o pastor está pregando, diz que se encolhe todinho na cadeira. Aí ela diz, mãe, não fala de mim não, quando estiver pregando, mãe, porque ela é tímida, gente. Mas eu tenho que falar dela, vou falar de quem? Vou falar do filho da Cláudia?
E aí, antes de viajarmos, a gente saiu para ir ver algumas roupas de praia. E aí, dentro do carro, veio um diálogo, né? Nosso, sobre essa questão. Mãe, e esse tipo de roupa? E esse tipo de biquíni? Isso. E aí ela fala, ai meu Deus, sempre que eu puxo um assunto com a minha mãe, é meia hora de estudo. Porque eu não vou dizer para ela, não, esse aqui você não vai usar. Mas eu falei para ela, filho, o que a palavra diz sobre o nosso corpo? O que a palavra diz sobre as nossas atitudes? E ali a gente vai dialogando dentro da palavra. Ela olha para mim e fala, tá bom, mãe, já entendi. Esse aqui eu não vou usar. Se ela entendeu mesmo, não sei, mas pelo menos ela me disse que entendeu. Mas você está entendendo, queridos, que nós precisamos firmar os nossos filhos nesse mandamento que diz, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que a gente não faz? Porque Deus proíbe? Porque Deus vai nos punir? Não, a gente não faz porque a gente ama a Deus. E se eu amo a Deus, eu não vou desagradar a Deus. Ah, não, eu não faço porque eu amo os meus pais. E se eu amo os meus pais, eu não quero desagradar os meus pais. Então que nós venhamos a cada dia aprender no Senhor sobre esse evangelho do amor. E não esse evangelho da proibição. Esse evangelho da prisão, que aprisiona os adolescentes, que aprisiona os jovens, porque um dia eles vão criar asas. E se as suas raízes não estiverem aqui, ó, nessa palavra, não vai ser você que vai segurar. Não vai ser você que vai controlar. Quem tem poder de fazer isso é a palavra. É a palavra do Senhor quem tem esse poder, amém? Êxodo, lá em Êxodo 20:12, fala, deixa eu ler aqui para eu só não comentar com vocês. Êxodo 20:12. Olha o que diz aqui. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Aqui já é uma palavra para os filhos. O Senhor está dizendo, ó, tu quer viver, para ser mais prático mesmo, quer viver muito? Quer ter vida longa? Honra teus pais. É muito simples. Um dia eu estava tão aborrecida com Elô lá em casa, tão estressada, que eu falei para ela, se você não aprender a obedecer, a honrar os seus pais, você vai morrer cedo. Eu não quero morrer. Vem cá que eu vou lhe mostrar aqui. O que a palavra diz sobre quem não honra os pais? E ela começou a dizer, eu não quero morrer. Eu falei, então é só fazer isso aqui. Se fizer isso aqui, não vai morrer cedo não, vai viver muito. Nós precisamos ensinar sobre as promessas para os nossos filhos. A Bíblia é cheia de promessas para os nossos filhos, para nós como filhos também. E nós precisamos ensinar sobre essas promessas para os nossos filhos. Mas nós também precisamos ensiná-los que toda promessa há um esforço. A promessa está aqui. Por que tem pessoas que não recebem as promessas? Porque não quer fazer o esforço. A palavra de Deus diz assim, ó, que vai viver muito? Vai. Mas o que diz primeiro? Honra teu pai e tua mãe. Tu tem uma promessa de que tu vai viver muito. Mas para tu alcançar essa promessa, tu tem um esforço. Qual é o esforço? Honrar o pai e a mãe. A promessa, ela tem um esforço. E não só essa promessa de viver muito, mas como outras. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que tudo na vida há um esforço. E isso faz parte do forjar o caráter dos nossos filhos. De que há um esforço. Nada é fácil. Nada é por um acaso. Ah, eu não sou bem sucedido porque os meus pais eram bem sucedidos. Não, eu preciso ser bem sucedido. Porque eu vou fazer os meus esforços para ser bem sucedido.
Porque senão, queridos, a gente cria filhos. Ah, não, meu pai é rico, minha mãe é rica, minha mãe tem... Eu vou aqui me acomodar. Se a gente fizer isso, a gente vai fazer isso inclusive com Deus. Nós não somos filhos de Deus. Deus é rico, então eu vou me acomodar e vou ficar esperando Deus jogar tudo lá do céu aqui para mim? Não, eu preciso fazer os meus esforços. E os meus filhos também precisam aprender que tudo há um esforço. Que eles precisam se esforçar assim como os pais se esforçaram. Que eles precisam honrar pai e mãe para ter uma vida longa. E esse versículo ele é tão poderoso que lá em Efésios 6, 1, 4 tem mais um complemento falando sobre isso de novo. Que se quiser ter vida longa, honra pai e mãe. Tem essa promessa de novo lá em Efésios. João 15, 19. Estamos quase finalizando. O que diz João 15? Eu vou ler aqui, porque eu vi que a do celular estava diferente, queridos. Deixa eu colocar aqui, era uma versão diferente da minha Bíblia. João 15, 19. Olha o que diz. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Nós sabemos que o mundo tem muitos atrativos para os nossos filhos. Muitos. E para nós também. Porém, muitos desses atrativos são destrutivos. O que o mundo tem a oferecer para os nossos filhos, queridos? Nada. São coisas destrutivas. As amizades do mundo muitas vezes são amizades, não todas, claro que em tudo existem as suas exceções, mas a maioria são amizades pautadas no interesse. O que o mundo tem para oferecer para os nossos filhos? As facilidades, as drogas, os vícios, tantas coisas que o mundo tem, a prostituição, a leviandade, tantas coisas. O mundo está aí, pronto, com tudo pronto para oferecer para os nossos filhos. Hoje, as minhas filhas, uma tem 14, a outra tem 7. Mas aqui tem pais que já têm filhos mais velhos, jovens. E se você tem um filho já jovem, que ele está aqui firmado nos caminhos do Senhor, se eu fosse você, aderir à oração de Daniel, se ajoelharia 3 vezes por dia e agradecer ao Senhor. Porque é um privilégio. Porque é uma dádiva, é uma graça maravilhosa. Porque o mundo está cheio de coisas. E para jovens, são coisas atraentes. São coisas prazerosas. Porque jovem tem necessidades diferentes do que as nossas. Hoje a gente já não tem mais. Mas nós já tivemos. Nós já passamos por essa fase. Então o mundo, queridos, está cheio de coisas para oferecer. E nós precisamos ser o homem, o cabeça da casa. Quando a palavra de Deus fala que o homem é o cabeça da casa, muitas vezes as pessoas só olham para isso aqui. Ah, o homem é o cabeça, é o que traz o dinheiro, é o que traz a comida, é o que traz o alimento, é o que traz a vestimenta. Não. Quando a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça da casa, é porque o homem tem também a sua responsabilidade de conduzir a sua família. Se a família está aqui, os filhos caindo aqui no abrisco, é responsabilidade do homem. Porque o homem precisa ser esse cabeça, o
cabeça é o que pensa, é o que planeja, é o que direciona, é o que tem a sabedoria, a inteligência. E esse cabeça, ele precisa andar lado a lado com a sua esposa. Às vezes a gente vê, queridos, e isso não é só quem é lá do mundo, não. Às vezes dentro das igrejas existem casais que andam cada um para um lado. Se o menino pede para ir no shopping, o pai diz não, a mãe vai lá só para contrariar e deixa. Aí se a mãe diz que não vai fazer, o pai vai lá e deixa. Nós precisamos andar alinhados, porque nós somos o espelho. É fácil ser espelho? Não é. Porque tem dia que a gente se aborrece, tem dia que a gente briga, tem dia que a gente se desentende. Porque somos falhos, somos imperfeitos, nós erramos muito. Não somos pais perfeitos, não somos mães perfeitas. E não busque se sentir perfeito. Eu falei isso aqui sexta-feira e eu vou repetir. Você que é mulher, não busque ser essa mãe perfeita, porque você vai se frustrar. Porque você não vai conseguir essa perfeição que muitas vezes a sociedade impõe. Nós somos imperfeitas, mas nós somos mulheres cheias de amor pelos nossos filhos. Uma mãe, ela vira uma leoa pelos seus filhos. Uma mãe, ela vira de avesso pelos seus filhos. Então, filhos, honre os seus pais. Honre a sua mãe. Porque muitas vezes, quando a gente só está na posição de filho, a gente não tem noção do que uma mãe passa por um filho. Quando a gente se torna mãe, é que a gente começa a ter essa percepção do quanto uma mãe sofre. Porque uma mãe chora, uma mãe se desespera. Uma mulher, queridos, que ela decide ser mãe, ela praticamente anula a vida dela desde o dia que o filho nasce. Sim ou não? Quando o menino chora de madrugada, quem é que levanta? Existem casos que o homem levanta, né? Mas na maioria das vezes é a mãe. Então, mãe, ela é psicóloga, ela é professora, ela é motorista. Ela é tudo. Deus nos muniu, sabe, de qualidades, de virtudes, para nos colocar nessa missão. Você não tem obrigação de ser perfeita. A obrigação que nós temos é de buscar dia após dia na palavra a melhor forma de conduzir os nossos filhos. Porque só a palavra vai poder nos direcionar. Existem situações, queridos, que não adianta você gritar, não adianta. É só na palavra. É só na oração que nós vamos vencer. Mas saiba que você não está só. Você que é mãe, você não está só. Talvez aqui tem mães agora me ouvindo. Eu falei sobre o esposo, eu falei sobre o pai. E talvez tem mães aqui no presencial e no online que são mães sozinhas, que fazem a função de mãe e de pai. E para essas mulheres, os nossos aplausos têm que ser maiores ainda. Porque são guerreiras que cumprem com a sua missão. Amém? Então eu creio em nome de Jesus e eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Você terá filhos benditos nessa terra em nome de Jesus. Os seus filhos nasceram para ser benditos nessa terra. Os seus filhos serão as melhores pessoas dessa terra, em nome de Jesus. Porque são promessas que o Senhor nos fez. E Ele está conosco dia após dia. Ele não nos deixa só. Ele nos deu a missão, mas Ele vai junto conosco, lado a lado, todos os dias. Em nome de Jesus. Queria pedir que você aplaudisse o Senhor agora. Que você dê graças a Ele
pela sua vida, pelos seus filhos e por esse privilégio